Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para dar prosseguimento ao vídeo do expressionismo abstrato. Quem teve a oportunidade de assistir o primeiro vídeo pôde verificar que o expressionismo abstrato foi um estilo que surgiu nos Estados Unidos, meados dos anos 50, 1950. Tinha um artista chamado Jackson Pollock que começa a pintar as obras abstratas essas que realmente mobilizou o mundo da arte. Bom, se a gente pensar na questão histórica, os Estados Unidos tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, saíram como os grandes vencedores e essa propaganda deveria dar prosseguimento. O governo americano cria uma política cultural no sentido de colocar os Estados Unidos no eixo da arte mundial. Se a gente pensar que a Europa estava totalmente destruída, então isso foi uma coisa que facilitou muito para que os Estados Unidos conseguisse alçar o status de produtor de arte mundial. Então, o Jackson Pollock, com a criação das suas abstrações e com o crítico Clement Greenberg dando um suporte para a produção do artista, isso foi feito com muita facilidade. Isso aconteceu muito fácil, muito rápido. Rapidamente, o Jackson Pollock foi capa de revistas importantes da época. O próprio Clement Greenberg também escreveu é, vários textos sobre a obra do Pollock. Ele foi realmente um artista muito importante para esse estilo nos Estados Unidos. Se a gente pensar um pouco com relação ao expressionismo, remontamos à época do Kandinsky. Kandinsky começa também esse processo de abstracionismo, mas o Kandinsky vai trabalhar linhas, ponto, planos. Depois a gente tem o Mondrian na Espanha, que começa a trabalhar questões geométricas. Contemporâneo ao próprio Jackson Pollock, a gente tem o Mark Rothko, né? Então, esse estilo, o expressionismo abstrato, ele propicia o surgimento do que a gente conhece hoje como arte contemporânea. A arte contemporânea, ele passa por essa linha da arte moderna para a arte contemporânea. O divisor de águas, pelo menos nos Estados Unidos, a gente pode citar com certeza o expressionismo abstrato. Então, Jackson Pollock foi muito importante nesse sentido. Primeiro, pela mudança de padrão de representação, a mudança de forma de como que ele fazia a arte dele. Eu falei no vídeo anterior, o Jackson Pollock nunca usou um pincel. Ele nunca passou de fato o pincel numa tela. Ele usava o pincel para gotejar a tinta em cima da tela, para fazer o processo de gotejamento e de representação dos círculos, das linhas que ele fazia no quadro. Mas, de fato, a pintura convencional de Jackson Pollock nunca exerceu essa pintura convencional. Os materiais também, os materiais que ele utilizavam eram tinta, esmalte sintético. Dessa forma, quando a gente for pensar no nascimento da arte contemporânea, com certeza a gente vai ter que lembrar de expressionismo abstrato, de Jackson Pollock, de Mark Rothko. Então, esses foram os nomes dentro da arte que, de fato, criaram esse cenário propício para que a arte sofresse essa mudança de paradigma da arte acadêmica, da arte voltada às questões da academia, da pintura, da escultura, para a arte contemporânea. A arte contemporânea, que é a arte que atravessa essa linha do tempo. A gente pode pensar no Picasso, quando começa a fazer as primeiras pinturas cubistas, não deixa de ser um processo de abstração, mas ainda há muitas formas reconhecíveis no que o Picasso faz. O próprio processo de produção, o próprio Picasso existem relatos do artista falando sobre o processo criativo do Picasso, que é bem interessante também, mas não podemos colocar o Picasso como um processo de abstração, porque as formas ainda são muito reconhecíveis. De fato, o artista que primeiro consegue esse processo de abstração total, sem dúvida, Jackson Pollock. Gente, então, você pode afirmar com certeza o processo de abstração total da representação imagética precisa passar pelo nome de Jackson Pollock.
Então é isso, pessoal. A gente falou sobre o expressionismo abstrato, sobre Jackson Pollock, da influência dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial, a mudança do eixo da arte para os Estados Unidos. A partir daí, o governo americano cria uma espécie de uma reedição do New Deal, que era uma política de governo dos anos de 1920 para ajudar os artistas. A partir de 1945, os Estados Unidos investe massivamente em cultura para que eles pudessem mostrar ao patamar de primeiro lugar em todas as questões, uma vez que eles foram os grandes vencedores, juntamente com a Inglaterra, com a França, da Segunda Guerra Mundial. Mas isso era uma coisa que os Estados Unidos queriam muito, mostrar essa evolução cultural. E isso passa pelo caminho da arte. Isso passou pelo caminho da arte. Então é isso, pessoal. Quem gostou, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo. Eu faço questão de responder aos comentários. Até a próxima. Valeu, pessoal.